Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 26 de março de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Presidente do TJMG visita instalações da futura sede da Orquestra da Corte Mineira. Ministério Público Federal apresenta ação contra loteamento em paisagem tombada de Ouro Preto. Comissão de Revisão do Código Civil faz esforço concentrado para votar relatório no início de abril. Acompanhe uma entrevista com a juíza da comarca de Lagoa da Prata, Sofia Gorete Rocha Machado, sobre a inauguração da Casa Acertando o Passo. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos. Presidente do TJMG visita instalações da futura sede da Orquestra da Corte Mineira. Vamos conversar ao vivo com a repórter Denise Guimarães. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Mércia. Boa tarde, Cid e ouvintes. O edifício Tancredo Neves, conhecido como Rainha da Sucata, uma das obras mais icônicas da chamada arquitetura pós-moderna em Minas Gerais e no Brasil, será a nova sede da Orquestra Jovem e do Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O projeto social do Judiciário Mineiro tem como protagonistas, prioritariamente, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou que vivem em instituições de acolhimento. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, e o secretário estadual de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, visitaram nesta manhã a edificação. Segundo o presidente, as instalações serão adaptadas para abrigar a orquestra e o coral da Corte Mineira. Primeiro é importante a revitalização desse espaço, que foi um espaço que estava perdido aqui, nesse ambiente espetacular, que é o Circuito dos Museus, da Praça da Liberdade. Em segundo lugar, que nós vamos colocar aqui a Orquestra Jovem e o Coral Jovem do Tribunal, que são 450 meninos que estão tendo uma nova visão de vida através da música e do canto. Então, é um projeto social muito importante, de acolhimento, de arte, de música, de intelectualidade e de beleza. Então, é um presente para o tribunal e para os mineiros que a gente possa ocupar esse espaço e passar a fazer aqui grandes apresentações, potencializando a Praça da Liberdade e ainda potencializando o Circuito dos Museus. Vamos tomar posse efetiva agora e vamos fazer algumas adaptações, como, por exemplo, a questão acústica, né, que deve ser adequada para que a orquestra possa treinar aqui, os meninos possam aqui visitar e estudar seus instrumentos. A edificação de estilo pós-moderno, projetada pelos mineiros Ello Maia e Silvio Podestá, dialoga com outros prédios históricos que estão no entorno da Praça da Liberdade, um dos espaços mais emblemáticos de Belo Horizonte. O Coral Infanto-Juvenil e a Orquestra Jovem do TJMG foram criados em 2011 e atualmente são mais de 450 participantes atendidos no programa. As crianças e jovens têm aulas de iniciação musical, canto coral, prática de orquestra, percussão e instrumentos variados, como viola, violão, violoncelo, flauta, piano e teclado, dentre outros. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Obrigado, Denise. As atividades e expedientes dos órgãos de primeira e segunda instâncias do TJMG ficam suspensos nos dias 27, 28 e 29 de março, quarta, quinta e sexta-feira da Paixão, seguindo o calendário forense de 2024. Durante o período, prazos processuais e demais atividades ficam suspensos e serão retomados no primeiro dia útil depois do feriado. Nos dias em que não houver expediente forense, serão realizados plantões em primeiro e segundo graus para apreciação e processamento das medidas urgentes na forma definida pela Corregedoria Geral de Justiça e pela presidência do TJMG. Mais informações sobre o plantão forense durante o feriado da Semana Santa estão disponíveis no portal tjmg.jus.br. Ministério Público Federal apresenta ação contra loteamento em paisagem tombada de Ouro Preto. Informações com Luiz Antônio Silva. O pedido de liminar movido pelo Ministério Público Federal é contra a empresa Prospecção Participações, que pretende implantar o loteamento residencial Vila Rica, causando severas cicatrizes na paisagem local das montanhas emolduradas de Ouro Preto.
Na ação, o órgão pede à Justiça que determine a suspensão de todas as autorizações e licenças concedidas ao empreendimento, bem como a recuperação da área degradada, de aproximadamente 160 mil metros quadrados na região da Jacuba. Também foram acionados o município de Ouro Preto e o estado de Minas Gerais, pela emissão de licenças ambientais e outras autorizações, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional por ter autorizado a construção do empreendimento em área tombada. O MPF destaca que a construção dos loteamentos altera a paisagem tombada e ameaça a unidade do conjunto urbanístico, que abriga um extenso e preservado conjunto de edificações e monumentos erguidos ao longo dos séculos XVIII e XIX, emoldurados por duas grandes cadeias de montanhas, o que torna sua paisagem urbana de valor inestimável. A Procuradora da República responsável pela ação, Silmara Goulart, alerta que a autorização desenfreada de loteamentos em Ouro Preto, além de ilegal, coloca o mundo em risco de perder mais um patrimônio, eleito como patrimônio mundial por e para manter sua essência única ao longo dos séculos. E, finalmente, ela aponta que o artigo 17 do Decreto-Lei 35 impede a mutilação ou destruição dos bens tombados em qualquer hipótese, podendo os envolvidos serem responsabilizados por suas ações. Do Ministério Público Federal, Luiz Antônio Silva. A seguir, Comissão de Revisão do Código Civil faz esforço concentrado para votar relatório no início de abril. E mais, acompanhe uma entrevista com a juíza da comarca de Lagoa da Prata, Sofia Gorete Rocha Machado, sobre a inauguração da Casa Acertando o Passo. Voltamos em instantes. Comissão de Revisão do Código Civil faz esforço concentrado para votar relatório no início de abril. René Almeida. O presidente da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil, ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Felipe Salomão, convocou uma semana de esforço concentrado para a discussão e votação do relatório final. O período escolhido foi a próxima semana de 1º a 5 de abril. A votação do documento está prevista para ocorrer durante a 8ª reunião ordinária da comissão, agendada para a próxima segunda-feira, 1º de abril, a partir das 10 horas da manhã no Senado Federal. Em seguida, de acordo com o calendário aprovado pelo grupo, o anteprojeto deve ser enviado ao Senado. O prazo para a conclusão dos trabalhos é 12 de abril. A comissão já realizou audiências públicas em que foram ouvidos mais de 30 especialistas em direito civil. Os estudos sobre a reforma do Código Civil contaram com mais de 280 sugestões da sociedade civil. Da agência Rádio Web, René Almeida. Está aberto até o dia 10 de abril o prazo para submissão e seleção de trabalhos científicos para apresentação durante o 3º encontro Justiça em Rede contra a Violência Doméstica e Familiar. O evento, promovido pela CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, por meio da EGEF, Escola Judicial Desembargadora Désio Fernandes, será realizado nos dias 8, 9 e 10 de maio, na unidade Raja Gabaglia, no TJMG, em Belo Horizonte. Podem participar magistrados e servidores do TJMG, integrantes do programa Justiça em Rede, que compõe o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Polícias Militar e Civil, Defensoria Pública, OAB, entre outras instituições. O autor poderá submeter apenas um resumo para exposição e apresentação no evento, salvo na condição de orientador. Mais informações estão disponíveis no portal tjmg.jus.br. Acompanhe uma entrevista com a juíza da comarca de Lagoa da Prata, Sofia Gorete Rocha Machado, sobre a inauguração em Casa Acertando o Passo. Hoje, na Rádio TJ Minas, converso com a juíza da Primeira Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais, Sofia Gorete Rocha Machado, da comarca de Lagoa da Prata, cidade do Centro-Oeste Mineiro. Olá, doutora Sofia, prazer recebê-la na Rádio TJ Minas. Oi, Sandra. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço de fala. Doutora Sofia, a comarca está inaugurando um novo espaço de ressocialização e fiscalização ao cumprimento de penas. Conta pra gente como surgiu o projeto e qual o objetivo dele. A Casa Acertando o Passo, esse é o nome do nosso projeto, ela é uma parceria entre o Tribunal de Justiça, por intermédio da comarca aqui de Lagoa da Prata, Primeira Vara, que tem atribuição e competência na execução penal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a APAC.
A Casa Acertando o Passo, ela é um centro de ressocialização e acolhimento que vai atuar em duas vertentes da execução penal e do processo penal. Na primeira vertente, no cumprimento das penas alternativas que podem decorrer de acordo de não persecução penal, transação, suspensão condicional do processo, e também no cumprimento efetivo da pena, condenação, da pena em meio aberto, prisão domiciliar, regime aberto, livramento condicional e também uma assistência ao egresso. Os nossos públicos são esses grupos de pessoas. Pessoas que devem prestar serviços à comunidade, que devem cumprir limitação de final de semana, que devem cumprir prestações pecuniárias e também os egressos do sistema prisional e também da APAC no sentido lato, Sandra. Não apenas o egresso que já cumpriu a pena dele, mas aquele que foi desligado do sistema porque recebeu uma progressão para o regime aberto e com isso a prisão domiciliar ou porque ele obteve o livramento condicional. Nessa casa, a Casa Acertando o Passo, nós vamos buscar implementar o artigo 11 da LEP, prestando assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. E para isso, doutora, existem parceiros, né? Vocês vão contar com vários parceiros justamente para oferecer esses serviços, não é? Sim. A APAC, ela é o nosso principal parceiro, ela é o grande idealizador desse projeto. A APAC de Lagoa da Prata, na pessoa da Lorena, que é a gerente local. A metodologia que vai ser empregada na Casa Acertando o Passo, ela está sendo construída a partir dos valores e métodos e princípios e elementos da APAC. O Ministério Público tem sido fundamental para apoiar as ações que vão ser desenvolvidas lá. A prefeitura tem contribuído com os serviços que já são oferecidos, mas nós estamos buscando, com a participação da casa, facilitar o acesso, facilitar o fluxo, facilitar o conhecimento acerca da existência desses serviços públicos. E também parcerias privadas com empresas aqui da região, com o Cine para fins de trabalho, com o SESC, SENAC para fins de capacitação profissional. Sim. São várias parcerias que algumas já estão estabelecidas e outras virão a ser construídas a partir de agora. A casa, ela não vai acolher as pessoas, ninguém vai morar lá, ninguém vai dormir lá. Ela é um local de encaminhamentos, de atendimento, de realização de cursos. A capacidade é conforme a nossa demanda. Eventualmente, a gente pode não conseguir colocação profissional para todos os que precisam, mas aí, nesse sentido, a gente vai ofertar cursos. A realidade de Lagoa da Prata hoje é de uma execução penal que gira em torno de aproximadamente 1.000 processos, mais ou menos 400,5 fechado e semiaberto, e o restante em livramento condicional, em prisão domiciliar, e além disso, todo aquele público que eu mencionei que está em prestação alternativa de serviços e de prestação pecuniária e de limitação de final de semana, que são apenas alternativas. Quero agradecer muito a participação da juíza da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais, Sofia Gorete Rocha Machado, da comarca de Lagoa da Prata, cidade aqui do Centro-Oeste Mineiro. Meu muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade, doutora. Obrigada, Sandra. Até. Um abraço. Um abraço e sucesso na Casa Acertando o Passo. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para você.